É, hora do Mão A. Um monstro olha para o herói pronto para a luta, enquanto notificações aparecem de pessoas torcendo pelo protagonista. A batalha é difícil, e o nosso herói está tentando derrotar os monstros com o cajado mágico, mas sem usar magia, só na base da porrada. Mas à medida que a batalha continua, vemos o herói cair no chão, sorrindo, mas frustrado porque não vai conseguir vencer todos aqueles monstros. Enquanto notificações tristes aparecem das pessoas desesperadas, se lamentando pelo protagonista não ter uma arma de curto alcance e perguntando se aquele era o fim, até que o dado destino é rolado. Bom, imagine você estar conversando tranquilo com sua amiga sobre o seu término e de repente ela começar a falar umas coisas estranhas, sobre ela ser uma regressora e você precisar escutar suas dicas para vencer a torre de desafios que estava prestes a chegar. Pois é, o protagonista também não acredita muito, mas mal sabia ele que uma notificação ia aparecer e ele seria transportado para uma torre cheia de desafios, que o fará evoluir cada vez mais. E é assim que o Moa começa. Oi, eu sou o Zakai, e hoje vamos ver um Moa muito bom. Eu achei bem parecido com o Solo Farm ou aquele Moa dos Popóis. Isso também acontece em uma torre, com um herói que na maioria das vezes não tem ideia do que está acontecendo. Só que o gênero também é meio diferente, já que pelo visto esse tem muito mais porradaria sincera. Bom, antes de começar, vou deixar o nome da obra aqui na tela para vocês. Então já chega dando like aqui embaixo e vamos com tudo rumo aos 30 mil inscritos, para ainda mais vídeos como esse aqui no canal. A história começa com uma garota chamada Rijun contando ao nosso protagonista, Suilk, que ela é uma regressora. Bem, os dois estão bêbados, e ele acha que ela está falando besteira, então ele se levanta para ir para casa. Mas Rijun impede, insistindo que ele fique. Ele precisa ouvir com atenção. Em breve, haverá uma torre de desafios na Terra, e ela precisa que ele se lembre de 3 coisas sobre ela. De primeira, Suilk não acredita nela, mas ela repete as 3 regras e as explica detalhadamente. Primeiramente, nunca abra janela de status, pois isso pode levar à regressão, e a longo prazo, era basicamente sem sentido. Segundo, faça um contrato com o deus de aparência esfarrapada antes de chegar ao 6º andar. Até o 5º andar, muitos deuses oferecerão contratos de patrocínio a ele, mas ele não deve assinar nenhum deles até ele chegar à área de descanso, depois do 5º andar, e encontrar o deus com a aparência mais esfarrapada de lá. Terceiro, não importa o que aconteça durante a iluminação de talento, ele precisa escolher apenas alguma arma como uma espada, lança ou machado. Se ele pegar qualquer coisa de longa distância, como um arco, varinha ou artefato mágico, ela mesma voltará e acabará com ele. Mas Suilk não entende essa terceira regra. Ele amava magia e sempre escolhia a classe de mago em qualquer jogo que jogasse. Mas Rijun o repreende, dizendo que ele não tinha talento nenhum para magia, e acabou indo por aí esmagando as cabeças dos inimigos com seu cajado dentro da torre. Suilk continua reclamando, mas depois de alguns socos da garota, ele é trazido de volta ao caminho certo. Ela quer explicar mais, quando, de repente, uma janela de notificação aparece em cima das suas cabeças. Ela informa que a proteção da Terra foi suspensa, e agora mais de 1 milhão de competidores selecionados entrarão na torre de provações. Se eles falharem em conquistar a torre, a posse da Terra será perdida. Suilk pergunta a ela se aquilo realmente não era algum tipo de brincadeira, mas ela de repente perdeu a voz. Ela queria contar mais sobre a torre, mas por enquanto tudo o que podia era insistir que ele se lembre do que ela tinha dito. Suilk finalmente acredita nela e que ela realmente era uma regressora, mas ele ainda tem muitas perguntas que queria fazer para ela. De repente ele é teleportado para dentro da torre. Também vemos notificações secretas que dizem que o sistema da torre está sendo ajustado. E agora a torre pode impor contratos injustos aos competidores e enganá-los de propósito. Depois disso, Suilk se encontra em um estranho quarto vazio, onde a janela do sistema o cumprimenta e pede para ele escolher qualquer equipamento que preferir para a próxima batalha. Aquela devia ser a iluminação de talento que Rijun estava falando. Com base no que Suilk escolher, sua classe será decidida. Suilk ainda está tentado a pegar o cajado mágico, já que adora magia, mas ele confia nas palavras da sua amiga e decide seguir o conselho dela, pegando uma espada. Era uma espada longa, esfarrapada, enferrujada e cheia de rachaduras, mas vai ser o que ele terá por algum tempo. A próxima tarefa é abrir a janela de status. O sistema informa a Suilk que ele só precisa dizer em voz alta para abri-la. Ele explica que a janela de status ajuda muito na escalada da torre e pode melhorar significativamente as habilidades dos participantes. Ele também receberá 5 pontos de atributos, que pode usar para aumentar sua força e, mais tarde, usar a janela de status para acompanhar seu crescimento. Sem a janela de status, os competidores enfrentarão dificuldades para ganhar e usar habilidades. Ele tem 5 minutos para essa tarefa, e Suilk se pergunta se deve abrir a janela de status ou seguir o conselho de Rijun. Ele sente que o contrato parecia obrigatório, mas conforme o tempo passa, ele começa a ter dúvidas. E enquanto ele está ocupado pensando na sua escolha, o tempo acaba.
Como o Suilk está sem a janela de status, ele ganhou o título de desafiante. Ele não vai receber as vantagens e desvantagens que vinham junto com a janela de status, e o nível de dificuldade da torre começa a ser ajustado enquanto ele é teleportado para o tutorial. A partir de agora, ele também encontrará muitos deuses, mas só poderá contar com eles do 6º andar em diante. Agora Suilk se encontra em uma caverna escura depois do teleporte, e o sistema lhe diz que sua primeira missão é de aniquilar todos os inimigos em 18 horas. Está bastante escuro dentro da caverna, e Suilk não consegue ver nada, então ele balança sua espada sempre que escuta um barulho. Em seguida, algumas flechas voam na sua direção, e de alguma forma, ele consegue desviar, mas uma flecha acaba raspando no seu braço. Ela foi disparada por um assassino Goblin, um monstro ágil e letal, especialmente naquela escuridão. Ele está preparado tanto para o combate corpo a corpo quanto para o combate à distância com uma adaga e uma besta. Suilk corre em direção ao Goblin antes que ele possa atirar nele, e mal consegue desviar de uma flecha. O Goblin bloqueia seu primeiro ataque, mas com outro, Suilk o derrota. Ele está feliz por ter vencido seu primeiro inimigo, mas não era hora de comemorar. Ele quer pegar as armas do Goblin. Mas assim que ele se inclina para pegá-las, ele se sente tonto e fraco, e acaba caindo, por causa do veneno da flecha do Goblin. Suilk obtém alguns aumentos de estatísticas em força e agilidade, por vencer seu primeiro inimigo. E por causa do veneno ele também ganha resistência tóxica no nível 1. Então ele descobre que ficou inconsciente por cerca de 5 horas graças ao veneno. O tempo está acabando, e ele pega a adaga e a besta do Goblin e sai para eliminar os outros inimigos. No caminho, Suilk pisa em algumas armadilhas, mas agora ele é rápido o suficiente para desviar das flechas das armadilhas. Então ele aciona mais armadilhas de propósito, se tornando mais ágil a cada armadilha que desvia. Enquanto faz isso, ele encontra seu próximo inimigo, um casal de goblins esperando por ele. Ele decide atacar um deles usando a besta e depois enfrentar o outro depois. No entanto, alguém atira uma flecha nele por trás, alertando os dois goblins, que começam a correr em direção a Suilk. Ele decide atraí-los para um lugar mais iluminado para vê-los melhor. O casal de goblins ataca com uma sincronia perfeita, e além disso, tem um arqueiro que continua o atacando à distância. Mas enquanto Suilk lê sobre o casal de goblins, ele se lembra que apenas um dia atrás, ele tinha uma namorada, e se não tivesse sido arrastado pela torre, talvez pudesse ter voltado com ela. Isso enfurece e ele acaba com o primeiro goblin enquanto amaldiçoa os casais. Quando a mulher vê seu companheiro caído, ela o ataca com toda a sua fúria. Mas ele acaba com a batalha enquanto grita que a solteirice era a melhor escolha. Logo depois, ele pergunta ao Goblin arqueiro, escondido nas sombras, se ele também fazia parte de um casal, e o Goblin em pânico responde que estava sozinho. Suilk diz para ele sair das sombras, que ele dará um fim no sofrimento dele. E então um pequeno e fofo Goblin criança sai chorando. O sistema dá informações sobre o Goblin, muito jovem para lutar, e a criança implora para que ele o poupe. Suilk pergunta ao Goblin o que ele estava fazendo ali, e quando o Goblin o chama de estúpido por não saber que ele ainda tinha um dever, o protagonista fica furioso e está pronto para atacá-lo. Mas o Goblin continua aterrorizado, então Suilk faz uma oferta em ele poderia viver se responder suas perguntas. Suilk pergunta qual é o propósito dele e o bebê Goblin responde que o dever deles era matar invasores. Mas quando Suilk o ameaça de novo, o Goblin diz que não precisa cumprir o dever e pede a Suilk para confiar nele. Suilk se pergunta se o Goblin não deveria ser incluído como seu inimigo. Deixá-lo vivo prejudicaria sua missão. Suilk se sente mal ao pensar em eliminar uma criança, e à medida que ela implora constantemente para que ele a deixe viver, ele finalmente decide desistir da ideia por enquanto. Ele não tem certeza do que fazer com o Goblin, mas decide resolver isso mais tarde, o que desencadeia o início de uma missão oculta, a salvação do jovem Goblin. Ao mesmo tempo, o tutorial de Rijun também foi parecido com o de Suilk. Ela tinha escolhido se tornar uma maga, mas ficou ferida e um grupo de goblins armados estava perseguindo. Ela percebe que completar o tutorial sem a ajuda da janela de status era mais difícil do que imaginava e espera que Suilk seja cuidadoso. Mas primeiro, ela precisa lidar com seus próprios problemas e se concentra em sua magia, lançando uma bola de fogo no grupo de goblins. Desta vez, ela está determinada a ficar ao lado de Suilk durante toda a jornada da torre. E de volta ao tutorial de Suilk, ele diz que tem algumas condições para poupar o Goblin bebê. E obviamente, suas mãos seriam amarradas. Suilk encontra uma corda e amarra as mãos do Goblin bebê. Enquanto faz isso, ele avista algo brilhando em seu peito. Mas Goblin bebê está com medo e se recusa a mostrar para ele que o vê à força, mesmo com os protestos do Goblin. Suilk tira aquela coisa brilhante, que na verdade é um colar que o jovem Goblin veste. Segurando o colar, o sistema dá informações sobre ele, afirmando que a pedra roxa parece estar escondendo um segredo.
Suilk diz que isso parece bom e sugere que o jovem Goblin considere aquilo como preço pela sua vida. Mas o Goblin resiste, dizendo que não era possível tirar o colar, o que deixa Suilk furioso. Ele ameaça acabar com o Goblin, o acusando de mentir, mas ao tentar tirar o colar à força, Suilk descobre que realmente o colar não estava saindo. O Goblin fica irritado e Suilk se desculpa, dizendo que talvez fosse possível pegar o item se ele fosse dropado do corpo sem vida do Goblin, mas isso é apenas uma piada ruim. O jovem Goblin o leva a mais inimigos e Suilk pergunta o nome dele. O Goblin responde que era apenas um Goblin e não tinha nome. Isso deixa chateado, e Suilk decide chamá-lo de Dobby, em referência ao Dobby de Harry Potter, porque o Goblin lhe lembrava o elfo doméstico. No entanto, o Goblin não fica feliz por receber um nome. De qualquer forma, Suilk segue andando, e Dobby o avisa sobre as armadilhas à sua frente. Ele pode vê-las facilmente, pois os Goblins têm uma visão muito boa no escuro. Dobby esperava ser elogiado por Suilk, que inicialmente fica irritado, mas depois decide brincar junto com o jovem Goblin, pois ele poderia ser útil. Dobby fica feliz e fala a Suilk sobre todas as armadilhas no caminho. Tinha muitas delas, e Suilk pretende seguir seu plano. Ele planeja ativá-las de propósito para poder desviar delas e aumentar sua velocidade de reação, deixando Dobby impressionado com seus movimentos. À medida que avançam, Dobby avisa Suilk sempre que um inimigo está esperando por ele no escuro. Mas, Suilk já tinha caminhado por mais de 2 horas e ainda não tinha chegado ao final da caverna. Ele está cansado e fraco, então pergunta a Dobby se tinha mais inimigos à frente. Dobby diz que eles chegaram no destino, um corredor bem iluminado que leva a uma porta fechada. Suilk e Dobby estão nervosos, e o sistema pergunta a Suilk se ele gostaria de entrar na sala do chefão. Já se passaram 11 horas desde que ele apareceu dentro da caverna, e agora Suilk estava animado para entrar na sala e enfrentar o chefe. Mas antes de entrar, ele pergunta a Dobby se ele sabia o que tinha dentro da sala. Dobby diz que não sabe nada e Suilk diz que ele parece suspeito, mas Dobby grita zangado, dizendo que ele era mentalmente doente. Vendo a criança com raiva, nosso protagonista decide confiar nele, afinal, ele teria que entrar na sala para saber o que tinha dentro e enfrentar o boss de qualquer jeito. Ele escolhe entrar na sala do chefe e então é teleportado para dentro junto do seu companheiro Goblin. O terreno na sala do chefe é como um vulcão, e tem Goblins por toda parte. Suilk tem apenas 7 horas restantes para completar sua missão, mas primeiro, essa batalha está prestes a começar em apenas 10 minutos, e havia muitos oponentes para ele lidar de uma só vez. O mais perigoso deles era um grande Goblin usando uma armadura completa, definitivamente o chefe do lugar. Além disso, tinha vários guerreiros Goblins armados com espadas e 2 Goblins assassinos com bestas. Um total de 10 inimigos. Suilk nunca enfrentou um número tão grande antes, mas ele está mais preocupado com o chefe, que o sistema informa que é um Goblin Paladino, que possui um poderoso poder de magia divina. Suilk está surpreso, se perguntando se um Goblin poderia ser um Paladino, mas aquilo não era importante agora. Agora ele tem que focar na luta, que começa em 5 segundos. Suilk está confiante de que pode conseguir, com Dobby reclamando sobre o quão quente está. Quando a contagem regressiva chega a 0, Suilk corre para a batalha, pensando que Dobby deve ficar seguro por ser da mesma espécie. No entanto, se ele não lidar com os Goblins primeiro, eles venceriam. Ele carrega a besta enquanto corre e os Goblins também avançam em sua direção. Suilk atira em um dos Goblins, mas ele não tem tempo suficiente para recarregar e joga a besta em outro Goblin. Qualquer hesitação aqui custaria sua vida, então Suilk continua avançando com toda a sua força. Os guerreiros Goblins recuam, mas felizmente o Goblin Paladino continua sentado em seu trono. Então, Suilk decide enfrentar os assassinos primeiro, que podem se tornar um incômodo mais tarde. Ele é mais rápido do que o Goblin assassino pode acompanhar, então o chuta para dentro de uma piscina de lava. Outros Goblins o atacam, mas Suilk desvia de seus ataques e contra-ataca. Ele acaba com todos sem piedade. Enquanto Dobby treme de medo, dizendo que Suilk parecia um monstro humano. Mas aquela é uma batalha de vida ou morte, e ele não tem intenção de se explicar para a criança. A atitude do Paladino de não descer do trono irrita Suilk, e ele desconta essa raiva nos guerreiros Goblins freneticamente. Ele pensa que normalmente os Goblins são os monstros mais fracos das histórias, e agora não representam um problema para ele. Depois que Suilk terminou com todos os soldados, ele encara o chefe, que finalmente se levanta do seu trono. O Paladino Goblin pega sua espada e escudo, e Suilk, bastante cansado, pensa que aquilo já era demais. Seu equipamento é uma espada desgastada e ele não pode esperar fazer muito com ela, enquanto o equipamento do chefe parecia incrível. O Paladino Goblin o elogia, dizendo que ele lutou bem para um humano, mas agora está certo de que Suilk encontrará sua morte pelas suas mãos. Suilk provoca o chefe e ele se lança em sua direção, balançando sua espada.
No entanto, Suilk desvia do ataque e encontra uma grande abertura na defesa da criatura. Ele aproveita essa oportunidade e rapidamente se move para trás do paladino, pronto para desferir um golpe poderoso. Mas enquanto ataca com toda a sua força, o inimigo também ergue seu escudo para se defender, e a espada de Suilk se parte, com uma das metades voando para longe. Dobby entra em pânico, e o Goblin Paladino vê sua oportunidade de derrubar o humano desarmado. Suilk percebe que a situação não está boa para ele. Ele desvia do ataque do Paladino e se pergunta o que deve fazer agora. Mas então ele nota a adaga que pegou do Goblin assassino e decide usá-la. Mesmo que seja menor do que ele queria, ainda é melhor do que nada. Ele provoca o Goblin Paladino. O Goblin pede uma revanche e ataca. Suilk encontra uma brecha na armadura, e acha que pode enfiar sua adaga, mas, ao tentar atacar o Paladino, ele é afastado com um golpe do escudo do inimigo. O chefão ataca Suilk, o chamando de humano fraco e dizendo que todos os seus esforços eram inúteis. Mas Suilk usa sua velocidade a seu favor e consegue empurrar o Paladino fortemente blindado para trás. Ele agarra o capacete do inimigo e começa a esfaqueá-lo com todas as suas forças. Demora algum tempo, mas ele é capaz de derrotar o chefe. E agora ele está deitado ao lado do corpo do Paladino. Suilk está cansado e pensa que ele quase perdia sua vida dessa vez, mas na verdade, o Paladino Goblin ainda não estava morto. Ele diz que precisa se curar e, de repente, suas feridas começam a se regenerar. Suilk percebe que tinha esquecido que seu inimigo era um Paladino. Os dois se levantam para lutar de novo, e o Paladino mais uma vez elogia a coragem do humano. Suilk ainda quer lutar com ele também, mas por algum motivo, seu corpo não se move. Mas, quando ele está prestes a atacá-lo, o Paladino Goblin desaba sozinho. Suilk se pergunta o que aconteceu, e o sistema lhe diz que a adaga do Goblin assassino causou um grande dano no inimigo, e que o veneno feito à mão pelos Goblins também foi aplicado nele. Agora Suilk está feliz, e provoca o Paladino, que agora mal consegue mover o corpo. Mas o Paladino está prestes a lançar um feitiço de purificação, quando Suilk o ataca novamente, impedindo isso. Ele chuta a cabeça do Paladino e quase quebra sua perna no processo. O Paladino geme de dor e o amaldiçoa, mas Suilk o esfaqueia até ter certeza que ele não levantaria. Ele estava feliz e confiante de que finalmente derrotou o chefe, mas o sistema ainda está pedindo que ele elimine todos os seus inimigos, já que a contagem regressiva ainda não parou. Suilk não entende porque a missão ainda não foi concluída, e então Dobby se aproxima dele, lançando um feitiço de cura para curar suas feridas. Suilk fica surpreso, e Dobby diz orgulhoso que curou suas feridas. Ele esperava receber elogios de novo, e Suilk pergunta por que ele não usou a cura antes, se ele conseguia fazer isso. Dobby responde que foi porque o humano não pediu para ele fazer isso, o que irrita Suilk. Mas ele tem coisas mais importantes para lidar no momento. Ele diz que ainda há um pequeno problema que precisa ser resolvido. Ele matou todos os Goblins, então por que a tela da missão ainda estava ali? Dobby entra em pânico e pede para Suilk acreditar nele, dizendo que não era um inimigo. Suilk acredita nele, mas fica confuso se Dobby estava apenas brincando. Ele se pergunta se outros Goblins sobreviveram, mas isso não parecia possível. Suilk se pergunta se ele realmente terá que matar Dobby, mas então ele percebe algo estranho. O colar que Dobby estava usando não saiu, mesmo quando ele usou força. Ele pensa que o colar pode ser uma peça importante. Suilk diz a Dobby para entregar para ele o colar, e Dobby responde que ele não sai. Suilk o repreende, dizendo para ele deitar no chão se não quiser morrer. Relutantemente, o aterrorizado Dobby se deita com a pedra roxa à vista. Então, Suilk pega uma espada e diz para ele não se mexer muito se quiser sobreviver. Ele ataca a espada na pedra e a quebra, liberando a tremenda energia armazenada dentro dela. Suilk pergunta a Dobby se ele estava bem, e o encontra desacordado, com uma coluna de energia em volta dele, enquanto ele começa a brilhar dourado. Suilk pergunta se ele ainda é o Dobby dele. Então ele aterrissa no chão, dizendo que o Goblin Pendrick agradece seu benfeitor humano, Suilk. O protagonista está confuso, e então Dobby murmura algo que ele não entende. Mas então o sistema lhe diz que ele completou o primeiro andar do tutorial. Após calcular seus pontos de conquista, ele entrará na sala de espera. Suilk está realmente feliz que seu palpite estava certo. O colar era realmente estranho. Mas então ele percebe que ele será transportado para a sala de espera, e ele precisa correr para pegar a espada e o escudo do Paladino antes de sair do andar. Ele pega o escudo e revista o corpo do Paladino, buscando qualquer outra coisa que possa ser útil. Ele tem certeza que no próximo andar terá lutas, então ter uma boa arma será crucial. Suilk pega o escudo do Paladino Goblin, que é bastante resistente e impregnado com poder divino. Ele também pode usar o feitiço cura de feridas de nível 2 uma vez por dia. Suilk ficou surpreso ao descobrir que o escudo era a fonte do poder de cura do Paladino.
E logo depois ele recebe uma recompensa por completar a missão oculta, e essa recompensa é Dobby. Enquanto Suilk se agarra ao escudo, Dobby fica confuso sobre o que está acontecendo. Apenas um momento atrás, seu corpo fez algo que ele não entendeu. Mas em seguida, Suilk se dá conta que recebeu Dobby como uma recompensa, que ele pensa que é uma recompensa sem valor e reclama com o sistema. O sistema lhe diz para ir para a sala de espera agora, e ele é automaticamente teletransportado para lá. Todos os seus atributos aumentaram em 2 pontos depois de derrotar o chefe Goblin, e alguns aumentaram ainda mais. Além disso, o sistema lhe diz que o deus de quinta classe, constelação da luz dourada, Pendrick, que estava preso sob o acordo com o deus de primeira classe, foi libertado graças ao ato do herói. Agora, Suilk está na sala de espera, que possui comida básica, água e instalações de descanso. Ele não estava satisfeito com as recompensas, mas pensa que pelo menos ainda está vivo e bem, além de todas as suas fadigas e ferimentos parecerem ter sido completamente curados. O sistema diz a Suilk que agora ele pode entrar em contratos de patrocínio com deuses de nível 1, o que permitirá que ele aprenda habilidades e desbloqueie conquistas. O sistema tenta convencê-lo de que entrar em um contrato será muito útil para ele no futuro, mas Suilk já está decidido a seguir o que Rijun lhe disse. Um por um, muitos deuses de nível 1 lhe oferecem contratos de patrocínio. Mas mesmo que eles tenham nomes impressionantes, Suilk sabe que não eram deuses de alto nível. Eles só vão poder lhe dar habilidades baixas, então ele decide esperar até o 5º andar para obter habilidades melhores. Cerca de 12 horas restam para o início do segundo desafio, e Suilk pega um copo de água e um pedaço de pão. Ele começa a sentir fome, pois já está na torre por quase 10 horas. Mas antes que ele começasse a comer, Dobby grita, dizendo que ele também precisa de comida. Suilk fica surpreso ao ver que Dobby realmente o acompanhou e decidiu dividir sua comida. Ele oferece o pão para Dobby, mas em vez de morder um pedaço, o Goblin o engole inteiro e até lambe a mão de Suilk para limpar. Felizmente, a água e a comida na sala de descanso são ilimitadas, então os dois podem comer à vontade. Suilk pergunta a Dobby o que ele disse na sala do chefe. E Dobby responde, que ele disse que o deus Goblin Pendrick estava selado no colar. Suilk faz mais perguntas e descobre que o colar era um item sagrado do deus Pendrick, que ele concedeu ao seu Goblin santo. Ele fica chocado ao perceber que Dobby era um santo, e mesmo depois de salvar um deus, tudo que ele recebeu como recompensa foi o Goblin. Enquanto pensa que a dificuldade do primeiro nível era muito alta, ele também pensa em como Rijun estava se saindo. Mas sendo uma regressora, ela deve ter tido mais facilidade do que ele no desafio. Pensando nisso, Suilk acaba adormecendo. Enquanto isso, Rijun também está na sala de espera, pensando na oferta de patrocínio do deus de nível 5, que tinha recebido da primeira vez que escalou a torre. Se perguntando por que aquele deus apareceu no primeiro andar, imaginando que a sua regressão pode ter tornado ele mais fraco. Ela pede desculpas se aquele fosse o caso, e agradece ao deus, dizendo que ia provar a ele que a sua escolha não foi errada. Enquanto isso, o segundo andar começa e agora Suilk precisa eliminar todos os inimigos do andar dentro de 10 horas. O lugar era mais uma vez uma caverna, mas era diferente do primeiro andar e estava bem iluminada. Suilk segue em frente, até chegar em uma bifurcação no caminho. Como ele não tem muito tempo, ele pede a Dobby para perguntar ao seu deus sobre o caminho certo, mas Pendrick não responde à pergunta. Então Suilk decide perguntar que lado Dobby preferia, seguindo seus instintos de Goblin. E o jovem faz uma escolha aleatória de ir para a esquerda. Dobby estava animado para limpar a caverna, e Suilk percebe pela primeira vez que ele também está levando uma vida difícil. Sendo santo de um deus, ele devia lutar enquanto protegia Dobby. Ele diz pro Goblin para ficar atrás dele, pois pode ter armadilhas, mas eles acabam não encontrando nada. Apenas notam que as inclinações estão ficando mais íngremes, e depois de 20 minutos ainda não tem nenhum inimigo à vista. Por causa disso, Suilk decide voltar, mas nesse exato momento ele pisa em uma armadilha. Inicialmente, não acontece nada e os dois esperam que a armadilha apenas esteja quebrada, mas isso é apenas uma esperança vazia. Vemos que a armadilha é uma pedra gigante que começa a rolar em direção a eles. Suilk não quer ser esmagado por ela, então diz a Dobby para correr o mais rápido que puder. Do outro lado, Rijun também está na bifurcação da caverna e decide ir para a direita, segura de que era o caminho correto. Mas enquanto ela anda, ela só consegue pensar em Suilk, e se ele estava bem. Se ele escolheu uma arma de curto alcance, o nível de dificuldade do chefe pode ser maior. Então, ela se pergunta por que se preocupava tanto com ele. Mesmo quando estavam bebendo antes, por causa do término do namoro dele. Ela o parabenizou por finalmente se livrar daquela garota terrível, mas ele estava muito triste porque ainda tinha sentimentos pela ex, o que fez Rijun ficar com ciúmes. E agora, na torre, ela deseja que ele continue vivo e bem.
Mas de repente, um orc apareceu na frente dela, e ela decide descontar sua frustração nele. Se concentrando, ela usa seu feitiço de bola de fogo contra ele. E embora o orc grite de dor, o ataque não causa muito dano. Ele grita que vai mostrar sua força para a humana, mas Rijun o soca e o nocauteia, correndo rápido dali, pensando em tudo que tinha para contar a Suilk quando se encontrarem no 6º andar. Mas Suilk está em apuros agora. Ele corre para longe da pedra rolante e percebe que Dobby não pode correr tão rápido quanto ele, já que suas pernas são curtas. Suilk diz a Dobby para subir em suas costas, e depois continua correndo o mais rápido que pode. E o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de compartilhar para esse vídeo chegar para ainda mais pessoas. E eu entendi que vocês querem a parte 2 pra cá. Pra cá não, né? Que as continuações das obras vão estar sendo postadas lá no canal secundário. Então não esquece de conferir e ativar o sininho lá também. Obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo.